noite a todos. Sou o instrutor Maurício da Aguissal, Associação Gnóstica Samael Mundial. É uma alegria enorme para mim estar aqui com vocês nessa noite para darmos sequência ao nosso curso. Hoje com o tema de número 26, o que é a morte, o que morre e o que não morre em nós. Então, quando nós nos predispusemos a estudar gnose, a gente viu que a gnose se expressa através das quatro colunas do conhecimento. E uma das colunas é a filosofia, mas uma filosofia profunda, aquela filosofia que nos leva a questionar de onde eu vim, por que estou aqui, o que estou fazendo aqui e para onde eu irei quando eu não estiver mais aqui. Então são questões profundas que cada um de nós, com certeza, sempre faz. Numa filosofia assim de questionamento, de reflexão profunda. Bom, uma delas é a morte. Então, o venerável mestre Samael nos passou essa conferência como ensinamento prático para todos nós, estudantes gnósticos, irmos treinando para a nossa morte. Então ele mesmo fazia essa prática todos os dias, e ele tinha uma oração muito profunda que ele dizia: bendita mãe morte, és tu o grande alívio da humanidade. Porque nós queremos viver, pensamos em viver, mas quando está tudo bem, no estado de prazer, de alegria, né? Mas no estado de dor, só quem pode aliviar da dor profunda é a Mãe Divina, é a bendita Mãe Morte. Às vezes chega uma dor tão profunda que a morte é almejada. E você imaginem vocês se a gente caísse no estado de sofrer eternamente sem o alívio, né? Então é a Mãe Morte que vem fazer esse alívio em cada um de nós, somos filhos dela. E eu tive a sorte de poder assistir a essa conferência há 20 anos atrás, lá no sindicato dos estimadores, com o Fernando Salazar Banhol. Ele ainda morava no México, ele era o secretário do venerável mestre Samael. Então ele veio dar essa conferência e trouxe um sino tibetano, muito bonito, né? Eu lembro até hoje. E aí ele que contava dessas práticas que faziam o venerável mestre Samael. Bom, então a morte é algo que temos que compreender da seguinte maneira: tudo que existe no universo físico tem a sua contraposição. Então nós podemos contrapor a morte ao nascimento, não é isso? A gente nasce, depois morre. Então o contrário de nascimento, morte. Ou seja, nascimento e morte faz parte de uma mesma reta, que é a reta da vida, a reta da existência. Então nós nascemos e cada dia que vai passando de nossa existência, a gente vai se aproximando da morte. Então, o fato de estarmos vivendo, avançando no tempo, a gente está se aproximando da morte, no eterno ciclo, né? Então, a gente pode pegar nossa existência e dividir em algumas partes. Então, nós nascemos, o ciclo vital da biologia, né? O que diz? Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, né? A biologia é isso que se desenvolve. Então, podemos dividir em 4 etapas. Então, a gente é criança até quantos anos? Lá pelo ECA, né? Estatuto do Adolescente. Acho que até 11, né? Até 12 anos, né? Depois, de 12 a 18, o que a gente é? Adolescente. Então, já temos, criança, né? Depois adolescente. E aí a gente vai adulto até 50 anos, por aí depende de cada um, né? Vamos por aqui, 50 adultos, né? E depois vem a última fase. Então nós estamos dividindo aqui em algumas partes, né? 4 partes. Vem a última fase da vida. Qual que é a última fase? A terceira idade, a velhice, né? Bem, poucas pessoas sabem colocar essa reta dentro de si mesmo. Por falta de sabedoria, a pessoa pensa que é jovem eternamente. Não. Pode ser jovem de espírito, mas biologicamente nós temos essas fases. Então,
devemos viver cada uma de acordo com os estados e eventos, né, no seu tempo correto. Bem, então, quando nascimento e por toda essa etapa, a gente diz que é a função. Então a função vai montando, vai da célula que gera o zigoto, a menina lá que é filho, o menino ou a menina que é filho do pai e de uma mãe, uma célula única, vai se multiplicando, né, bem a criança, e aí vai, então é uma função biológica. E quando morre é o desmontar disso. Então por isso diz que é uma desfunção, né? Uma defunção. E defunção daí vem a palavra defunto, né? Então defunto é aquele que foi tirado dele a sua constituição vital, a sua vida. Mas nós devemos saber que isto é a existência, esta é a reta da existência. Há uma diferença entre existência e vida, tá? A vida nossa não começa com o nosso nascimento e, por certo, ela não termina com a nossa morte, tá? A vida é eterna. Vida é o atributo divino, o atributo de Deus é nós. Tem até a igreja que diz que Deus é vida, que Deus é amor. Está absolutamente correto. A vida não dá para ser medida, nem pesada, nem cheirada. A vida é Deus na gente, né? Então essa vida se manifesta nessa existência que vai do nascimento à morte. Então chegando a hora da nossa morte, a operação desmonte é um raio, né, forte, um raio energético que vem e corta o nosso cordão de prata. E aí desligando a gente vai para a quinta dimensão, que é a eternidade. Antes de ir para a eternidade a gente vai passar por julgamentos. Então a gente vai ser submetido à justiça divina, que é composta de Anubis e os seus 42 juízes da lei. Então eles vão nos julgar. Dentro de nós tem uma partícula K1 que está anotando na nossa existência tudo que nós fazemos de bom e de ruim. Então não dá para nós enganarmos a ninguém, né? Dá para enganar todo mundo, não dá para enganar o K1, que é Deus, e a gente mesmo. E chegando lá, então, como um filme que a gente vai fazendo, daquele tempo que o filme tinha que rebobinar, nós vamos rebobinar na presença da lei divina, vai ser o nosso julgamento. Então a gente começa a ver as cenas da nossa vida, do último momento até o início. Esse é o julgamento lá da justiça divina. Bem, lá na justiça divina, então, de acordo com o que nós fizermos, nós vamos ter a nossa sentença. Esses juízes da lei, né, a lei divina comanda tudo, o processo do nosso nascimento e da nossa morte também. Então, quando a gente está para morrer, já começamos a ver os espectros, aquela figura espectral de um anjo com a foice, né? Uma foice que vai cortar o cordão. Aquilo ali é um anjo, né? Um ser de consciência, apenas a vestimenta dele que é daquele jeito, mas ele vai nos cortar o cordão com muita sabedoria, né? Segundo a ordem da nossa Mãe Divina, ela que dá a ordem para cortar ou não. E ali cortando, então, se corta o cordão, a gente não volta mais para esse corpo físico. Hoje à noite nós vamos morrer, quando nós deitarmos. Só que a gente vai para a quinta dimensão e fica ligado pelo cordão, depois a gente volta. Na morte é a mesma coisa do sono, só que corta em definitivo, a gente não tem para onde voltar mais. É semelhante o menino que está empinando pipa, né? Ele vai dando corda e a pipa vai indo, assim é o nosso sonho. Depois a gente volta. E de repente bate um vento lá, alguma coisa corta, a pipa vai embora, não volta mais. Assim é a nossa morte. De forma que para nós sabermos que morremos ou que não morremos, se estamos apenas sonhando, ou se estamos vivos, se estamos mortos, a gente tem que desenvolver a capacidade de discernimento. Perguntar, onde é que eu estou? Será que eu estou dormindo? Né? Estou na terceira dimensão, na quinta dimensão, ou eu já morri? E aí nós temos uma chave de discernimento que é puxar o dedo, né? Se ele esticar é porque a gente está na quinta dimensão, ou dar o pulinho, né? Mas você vai ter o discernimento que está na quinta dimensão, aí a pergunta, estou morto ou estou vivo? Então, boa prática para todos, para que desenvolva a capacidade de discernimento. Uma boa noite a todos.